Diniz e Pedrinho participam de palestra para os meninos da base do Vasco da Gama. Quem pode aproveitar bem esta data FIFA? O Vasco joga logo no dia seguinte. Tudo isso e muito mais a gente vai debater agora. E tem o gramado de São Januário. A troca já começou a todo vapor. E a gente vem aqui para falar de Vasco e falar de seleção brasileira também. Até porque hoje o Andrei falou a respeito de Vasco da Gama. Foi muito legal a resposta que ele deu numa pergunta do companheiro Leonardo Baran. Então já chega deixando o seu like, comenta e compartilha. Claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral para o canal que mais cresce falando de Vasco da Gama. Bom, hoje, te fazer um convite para você, às 7 da noite, estarei no Colina em Foco, canal do Joel Silva, da galera bacana lá, o Sandro Gama, o Felipe, enfim, todo mundo que presencia, participa desse canal bacana. Conto com a sua audiência hoje, às 7 da noite, no Colina em Foco. Vamos falar da nossa paixão, claro. O gramado de São Januário segue sendo trocado pela empresa Greenleaf, que já tinha feito esse planejamento com a diretoria, já tinha indicado a necessidade e a todo vapor a troca do gramado, o tapete literalmente, já está sendo feita para que no dia 28, uma sexta-feira, quando o Vasco receber o Internacional, aí sim consiga ter um gramado melhor, principalmente visualmente, né? Porque o que tem incomodado demais é a parte visual. Se o Vasco ter a jogabilidade, né? O tapete lisinho, ok, mas a parte visual tem incomodado, chamado a atenção e gerado muitas críticas. E as pessoas não dissociam, né? Não, olha só, gramado tá feio, tem uma praga, tem manchas, mas ele tá bom, a bola tá rolando normalmente. Então a crítica vem pesada, por isso houve a definição pela troca, né, do gramado, que pode inclusive ser depois utilizado no CT Moacir Barbosa ou em Duque de Caxias. Bom, eu vou falar sobre a data FIFA, né? Quem pode se dar bem nesse período de treinamentos, mas antes, quero falar para você o seguinte: ontem, os meninos da base e que participam também do Colégio Vasco da Gama, eles tiveram uma palestra muito legal, segundo eu soube e vi um trecho, né, um vídeo publicado pelo Vasco, do técnico Fernando Diniz e do presidente Pedrinho. Eles foram conversar com a garotada. Gente, para quem não atentou ainda, o futebol não é para todos. Muitos começam, você vai pegar a categoria de base, você vai ter pelo menos ali mais de 100 atletas sonhando em virar profissionais. Quantos chegam no profissional do Vasco ou quantos brilham na carreira? Pode não ser no Vasco, mas em outro time. Poucos. Talvez desse funil, 10%? Talvez sim. Só que, paralelo ao futebol, o estudo tem que caminhar. E essa foi a tônica do bate-papo do Diniz e do próprio Pedrinho com os atletas do Vasco. Nunca deixar os estudos de lado. E o Vasco tem o seu colégio, o Vasco da Gama, que brilhantemente dá essa assistência e todo esse ensinamento para essa molecada também. Antes de falar do tema principal, o Daverson ontem marcou 3 gols, fez hat-trick num jogo maluco diante do Atlético Mineiro, deu empate. Para nós foi bom, porque o Atlético ficou nesse jogo atrasado com apenas 2 pontos na nossa frente, então o Vasco continua em 10º, mas só que está a 2 pontos do Atlético Mineiro, que ele inclusive pega na última rodada. Se mantiver essa diferença até o final, uma vitória do Vasco lá na Arena MRV, o time muda de posição com o Galo, né? O Vasco tem 42, o Galo tem 44 e o São Paulo 45, né? Esses são os próximos ali ao Vasco, né? 9º e 8º lugares, respectivamente. Bom, galera, vamos entrar agora para falar da data FIFA, que, aliás, ano que vem tem um super calendário aí, tem Copa do Mundo e tal, mas vai rolar uma super data FIFA, Se essa já tá chata pra caramba, 9 dias, porra, sem jogo, só treino, e aí e tal, ano que vem vai ter uma super data FIFA com 16 dias. Preparem-se. E aí o calendário do futebol brasileiro normalmente não indica uma distância na volta da data FIFA, sim, jogo no dia seguinte. Até mesmo nessa data FIFA tem um jogo na data FIFA, que é um Botafogo Sport. Mas enfim, o Vasco joga no dia seguinte com o Grêmio.
Nessa data FIFA em especial, o Vasco teve 4 jogadores convocados. Paulo Henrique para a brasileira, Puma para a uruguaia, Andrés e Cuesta para a colombiana. Só que o Paulo Henrique foi expulso no último jogo contra o Juventude. Então ele já está fora automaticamente contra o Grêmio. O reserva imediato seria o Puma, que também não vai chegar a tempo, segundo o Diniz disse, né? Se o Cuesta, o Andrés Gomes e o Puma chegarem a tempo, serão os titulares. Puma na direita, Cuesta na zaga e Andrés Gomes no ataque. Sendo que a tendência é que eles não cheguem a tempo, pelo menos, ou de serem titulares do Vasco, porque vão jogar no dia anterior. E aí? O que fazer? Quem assume a vaga de titular? Alguns jogadores estão em baixa nesse momento no Vasco da Gama. Titi, Verratti, David, Matheus França, Lucas Oliveira, todos substitutos possíveis. Sem ter um dono na função, com o Puma não chegando a tempo, o Tietê vai ser improvisado. No meio-campo, ele caiu muito de rendimento no mês de outubro para frente. Ele estava bem em outubro, mas na reta final já não foi bem. E veio em novembro, foi vaiado. Mas é a única opção para o setor e já jogou por ali. Sem o Carlos Cuesta, que vem fazendo uma grande dupla com o Robert Renan, apesar dos últimos jogos, o Vasco levou 8 gols contra São Paulo 2-0, Botafogo 3-0 e Juventude 3-1. Vai fazer muita falta. O Lucas Freitas se recupera de um problema no tornozelo. É canhoto. O Lucas Oliveira é destro. Tem ficado no banco. A tendência é ele ser utilizado. Ou, quem sabe, o Hugo Moura ser recuado. Também pode ser. Hugo Moura recuado ou Lucas Oliveira. De qualquer forma, os dois precisariam muito aproveitar essa oportunidade, porque estão em baixa também. Caíram de rendimento. E a torcida pega no pé, com toda razão. Mais à frente, o Matheus França foi uma das grandes promessas nas contratações. O Matheus França está vindo, um cara de muito futuro, estava no Crystal Palace, não estava sendo aproveitado, foi emprestado e tal. Legal. Mas assim, até agora não teve uma grande atuação. Alguns jogos em que ele entrou e fez uma fumaça, mas grande atuação não teve nenhum. E nos últimos jogos, ele tem entrado numa função que, segundo o Diniz, e eu acredito, ele tem treinado bem. Só no treino. No jogo não tem rendido como o segundo volante, ou já um meia, um camisa 8. Matheus França nunca foi esse jogador na sua carreira, sempre foi um meia atacante, não um meia construtor, o cara que pensa o jogo, lê de trás, mas o Diniz enxergou características positivas nele. Ele não tem rendido, foi muito vaiado contra o Juventude. Não tem chegado na área, não tem sido decisivo. Precisa aproveitar esse período para intensificar a parte física, que não está ainda de acordo, porque estava há muito tempo sem jogar no Crystal Palace, e foi o único jogador dos emprestados que não veio com valor definido caso o Vasco queira comprar. Hoje não vale a compra. Hoje, dia 13 de novembro, não vale a compra. Verratti, sem o Andrés Gomes, existem duas possibilidades. O David entrar na ponta, o Ryan ser mantido por dentro e o Nuno na outra. David também não tem entrado bem. Pós-cirurgia, oscilou. Teve bons jogos, jogos ruins, fez gol contra o Fortaleza, fez gol contra o Santos, mas não tem rendido nos últimos jogos também o que a gente espera. É outro jogador que precisa aproveitar a chance que ele tem, porque ele é praticamente um 12º jogador. Ele tem tido chances. O Verratti é o nosso artilheiro. Esse aí, cara, eu entendo que deveria ser utilizado como substituto caso o Andrés não realmente chegue a tempo, não tenha condições ou venha para o banco. Ryan na direita, Verratti e Nuno. Esse é um jogador que o Vasco não pode abrir mão. Ele tem que estar no elenco ano que vem, está sob contrato, estará. É um jogador útil, mas precisa recuperar a confiança do torcedor, que está abalada. A exceção do jogo com o Bragantino, que ele fez 2 gols e foi importantíssimo na vitória em cima de 3-0. O nosso líder, o capitão do Vasco, precisa recuperar a confiança fazendo gols. Ele é muito participativo, taticamente, mas precisa ser decisivo. Talvez diminuir a participação tática dele, o recuo para que ele esteja mais inteiro no ataque, pode ser.
aproveitar a data FIFA para criar uma outra situação de jogo que isole um pouquinho mais o Verratti da necessidade de voltar. É uma solução. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Mais tarde tem vídeo e eu lembro a você que tem também o Colina em Foco. Eu vou participar da live a partir das 7 da noite. Um grande abraço e até mais tarde. Deixa eu começar com uma notícia interessante. Eu até falei com ele hoje à tarde, que é o Marcelo Santana. Ele acertou com o Paysandu e vai ser o diretor executivo. Infelizmente, o Papão caiu para a terceira divisão do futebol brasileiro, mas leva um baita de um profissional. O Marcelo Santana fez um trabalho excelente à frente do Bahia, né? Teve oportunidade também no América de Natal, foi para o Vasco da Gama, também fez um bom trabalho e agora vai para o Paysandu para reestruturar o futebol do Papão da Curuzu. O Remo, que está prestes a subir, só depende dele, é comandado, né, pelo Marcos Braz, que fez também um belo trabalho no Flamengo. Então, boa sorte ao Marcelo Santana, até porque eu tenho um carinho, um respeito e uma admiração muito grande pelo futebol paraense, pelo Paysandu, pelo Remo. Estou torcendo muito para o Remo chegar à Série A do Brasileirão. Parece que são quase 60 anos sem jogar na elite do futebol brasileiro. E a Tuna Luso também, querida Tuna Luso. Forte abraço aos nossos amigos inscritos em Belém do Pará, em todo o estado do Pará, né? Sem dúvida, é um momento muito bonito. E o Ciro de Nazaré nos proteja por aqui. Gente, deixa eu trazer mais informações, porque eu confirmei hoje com a CBF aqui em Londres, né, com o pessoal da seleção, que após o jogo, o Paulo Henrique vai pegar uma carona no voo do Palmeiras com o Vitor Roque, né, e o próprio jogador do Cruzeiro, que é o Fabrício Bruno. Esses três aí, imediatamente após o jogo, não daqui dos estados da Inglaterra, mas lá de Lille, na França, eles saem correndo, né, do jogo e pegam esse voo fretado, porque o Vasco joga na quarta-feira, dia 19, 9h30 da noite, com o Grêmio em Porto Alegre. O Cruzeiro joga no dia 20, com o Juventude em Caxias do Sul. E o Vitor Roque defende o Palmeiras contra o Vitória, né, numa troca aí de datas envolvendo a tabela, porque nesta rodada marcava Atlético Mineiro, Galo contra o Palmeiras, mas esse jogo agora está sem data de acontecer devido ao Atlético, que vai jogar a grande final da Copa Sul-Americana. E a gente vai torcer muito pelo futebol brasileiro nesta partida também. E Grêmio e Vasco, quarta-feira, dia 19 de novembro, 21h30. Gente, tem aqueles abraços hoje, viu? Vou trazer aqueles abraços daqui a pouquinho. Mas antes eu quero trazer o Andrei Santos, que participou hoje da entrevista coletiva. Sempre foi um garoto muito centrado, um garoto que foi se preparando ao longo do tempo. Chegou muito cedo no time principal, ajudou demais o Vasco da Gama, saiu com 18 anos aqui para a Inglaterra, rodou outros clubes e hoje ele falou como foi importante ter dado esta rodada em outros clubes antes de chegar agora e estar se estabelecendo no Chelsea. Vamos ver. Verdade, eu acho que eu cheguei no Chelsea muito novo. Cheguei no Chelsea com 18 anos de idade e acabei rodando um pouco. Eu acho que isso me amadureceu muito, serviu muito para o meu aprendizado. É claro que cada jogador tem seu tempo de adaptação, o meu foi um pouco mais longo. Passei pelo Nottingham, não joguei, passei pelo Estrasburgo, fiz 2 temporadas lá, fui muito feliz na Ligue 1 e agora estou de volta ao Chelsea. Então acho que esse processo que eu passei, acho que foi fundamental, vamos dizer assim, na minha vida, na minha carreira, tanto como jogador, tanto como homem. Acho que eu aprendi diferentes culturas, novas línguas, conheci novas pessoas que me ajudaram muito. Então acho que esse processo me ajudou muito a chegar onde eu estou. E graças a Deus fui muito forte mentalmente, porque não é fácil você deixar seu país com 18 anos
e passar por uma equipe do Norte, passar pelo Estrasburgo na França e agora estar de volta, eu acho que é um motivo de muito prazer e de muito orgulho. E estar aqui na seleção é um motivo de prazer também. O Andrei também falou sobre o Vasco da Gama. Ele foi provocado pelo nosso querido Leonardo Baran, né? E ele, cara, falou do Vasco para o mundo inteiro, para o planeta Terra. Teve gente até que não gostou muito, mas Andrei demonstrou toda a sua paixão, sua gratidão pelo Vasco da Gama. E até uma pergunta do Baran: você volta? Ele, lógico, um dia ele vai voltar, mas por enquanto está cheirando a tinta. Está chegando a 20, 21 anos e tem muita coisa, uma estrada grande. Vamos ver. É claro que quando se trata de Vasco, toca no coração, né? Fui muito feliz lá no ano de 2022, ajudei juntamente com meus companheiros o Vasco voltar à elite do futebol brasileiro e, graças a Deus, o Vasco está bem. Claro, eu converso muito com o PH, até brinquei com ele em relação à Copa do Brasil, porque a gente precisa desse título. O Vasco tem uma torcida imensa, gigantesca e está precisando desse título. Em relação à minha volta, é difícil falar, eu não gosto de ficar fazendo promessas, não gosto de ficar criando expectativas, mas é claro que eu sou muito grato ao Vasco. É o meu clube do coração, é um clube que eu fiquei 12 anos, desde que cheguei lá com 6 anos, me formou como homem, me formou como jogador também, como atleta, então eu sou muito grato e é claro que no futuro eu sim, penso sim em retornar para o Vasco e para trazer um pouco mais de alegria para a torcida também. Bacana, né? Boa sorte aí o Andrei, gosto muito, respeito demais, garoto que vem se preparando há muitos e muitos anos para viver este momento. E interessante, o Carlo Ancelotti tem chamado o Andrei em todas as suas convocações, né? Então, vamos prestar atenção nessa situação aí, que pode ser um jogador em potencial para estar no grupo do Brasil para a Copa do Mundo. Hoje a CBF produziu uma matéria também interessante com o Vinícius Júnior. Vamos mostrar essa matéria já já. Antes eu quero falar do time, né, que trabalhou no CT do Arsenal e pode ter aí o Ederson, o goleirão Ederson, e sem dúvida foi convocado pelo Carlo Ancelotti, mas não jogou porque estava se machucando. E agora ele vai se firmando com a camisa da seleção brasileira. Então, Ederson, Wesley deve começar jogando, tem o Paulo Henrique também. Quem mais aqui? Marquinhos e Gabriel Magalhães, mesmo com o Éder Militão, acredito que ele fique como opção. E mais o Alexandro na lateral esquerda, Casimiro, Bruno Guimarães e mais o Rodrigo, o Estevão, Matheus Cunha e mais o Vinícius Júnior é o provável time do Brasil. Já que eu falei no Vinícius Júnior, vamos trazer esse material. Ele abre falando sobre Carlo Ancelotti. Com o Mister estamos evoluindo, estamos tendo um padrão de jogo, né? E encontrar isso até a Copa do Mundo vai ser importante. Temos poucos jogos já até a Copa do Mundo, então todo mundo tem que entrar já no clima da Copa e começar a colocar na cabeça que a nossa oportunidade está chegando. Tem feito o que ele fez nos outros clubes, né, que ele passou, o trabalho que ele teve é passar confiança para os jogadores, deixar todo mundo muito à vontade para aproveitar a característica de cada jogador na sua melhor posição. Ele sempre fala para a gente que quer ver o povo brasileiro feliz, voltar ao futebol que a gente sempre teve e tentar conquistar a Copa do Mundo, que é o nosso maior objetivo. O ambiente tá muito leve, todo mundo gostando e curtindo ele é importante. Ele também sempre fala que a gente já tem a intensidade, a paixão pela camisa, e isso acaba facilitando, e ele passando a tranquilidade pra gente, fazendo o trabalho ficar mais fácil é importante, e a gente tem que vencer para que tudo isso possa ser valorizado. São jogadores experientes, né, que já jogaram Copa do Mundo e que tem essa experiência que conta muito. Acredito que o Mister está fazendo a sua equipe
E cada vez que a gente está junto, a gente vai melhorando, não na amizade, né? Porque a gente já se conhece há muito tempo, mas o entrosamento em campo, o entendimento melhor do que ele quer no dia a dia, nos jogos, e assim, para quando chegar na Copa do Mundo, a gente está preparado, porque a hora de cometer os erros é agora, né? Porque quando chega na Copa do Mundo são poucos jogos, onde você não pode errar e tem que estar concentrado o máximo possível. Senegal e Tunísia vai ser um jogo muito intenso, né? De muita força e velocidade, onde as equipes africanas se impõem muito nesse aspecto do jogo. Temos que igualar isso e fazer sobressair a nossa qualidade. Boa experiência para provar o que a gente vem treinando, né? Porque agora são apenas amistosos, onde o Mister pode provar mais jogadores, ter a tranquilidade de poder fazer o seu trabalho e a gente ir ganhando a confiança. Jogar com escola diferente dá essa oportunidade, porque na Copa do Mundo a gente vai ter que enfrentar todos eles e saber um pouquinho de cada um deles é importante. Muito bem, aí então, Vinícius Júnior, é a hora de mandar aqueles abraços, né? E pedir para que você comente e deixe o nome da sua cidade. Deixa eu abraçar meu amigo Wallace Martins, o Edivaldo Ribeiro, ele está no bairro dos 300, lá em São João de Meriti. Já o Carlos Rodrigues, também lá em São João de Meriti, só que ele está em Coelho da Rocha. Carlos Eduardo Cabral está em São Gonçalo. Rogério Andrade, meu amigo Manuel da Silva está em Itajubá, Minas Gerais. O Renan Fogaça, lá em Poços de Caldas, também em Minas Gerais. O Alcinédio Peçanha está em Campos dos Goitacazes. O meu amigo José Saraiva sempre participa com a gente lá de Manaus, como o Paulo César de Bom Jesus de Dabapuana, né? O meu amigo Noel Ismael, que é lá de Vicente de Carvalho, o Gilmar Santos, o Diogo Ferreira e o Robson Campos recebendo o nosso abraço, o nosso carinho, eles que deixaram, né, suas opiniões, seus comentários aí no nosso vídeo anterior, e você pode fazer o mesmo, deixe o seu nome da sua cidade para receber aquele nosso abraço, tá bom? Deixa eu agradecer a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela compreensão e fiquem com Deus. De Londres, Wellington Campos.